Tu já percebeu que tu vive colocando as necessidades das outras pessoas em primeiro lugar, mesmo quando isso te faz mal? Hoje nós vamos conversar sobre o esquema de subjugação, que é um padrão emocional que faz com que seja um comportamento frequente de querer agradar as outras pessoas, mesmo que isso custe a tua própria saúde mental. E claro, nós vamos falar também sobre formas de amenizar o impacto desse esquema. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e o esquema de subjugação, ele fala de um padrão emocional de quando a pessoa ela não expressa as próprias opiniões, acha que as suas necessidades não são tão importantes assim quanto as das outras pessoas. Tu sente que as tuas vontades, os teus desejos, as tuas opiniões não são tão importantes assim. Ou até entende que são importantes, mas talvez se colocar essas opiniões para fora, expressar isso para as outras pessoas, isso poderia talvez causar algumas situações de rejeição, de chacota, ou até conflitos mesmo. Se esse é o teu caso, eu primeiro quero te contar o que normalmente acontece na vida de quem tem esse esquema de subjugação. Como todos os 18 esquemas que eu tenho trazido aqui no canal aos pouquinhos, o esquema de subjugação, ele também surge a partir de necessidades emocionais que não foram atendidas na tua infância, na tua adolescência. Então, pessoas que desenvolveram esse esquema, normalmente elas vêm de ambientes, de contextos onde as opiniões delas não eram importantes, então elas eram constantemente invalidadas, não eram escutadas. O foco nos ambientes que essas pessoas cresceram era de agradar, ou estar disponível para figuras de autoridade, e talvez, naturalmente, a tendência não era de expressar as opiniões, mas faltou também o incentivo dessas pessoas de ajudarem com que essa criança, com esse adolescente, então, expressasse. Às vezes a gente precisa de incentivo também, se não é uma coisa natural. Então, o aprendizado é de que expressar as opiniões é algo talvez perigoso, porque causava conflitos, era algo desnecessário, não importante. Ou até assim, de a pessoa até tentava expor, mas também era acusada de egoísta, que só pensa nela, talvez ficassem brabos, irritados com a tua opinião. Então tu não tinha espaço para se expressar porque sentia que essa opinião não tinha valor. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo que às vezes é melhor deixar de falar as coisas que pensa, de expressar as necessidades para evitar sofrer retaliações, críticas, invalidações. Então acaba aceitando as condições dos outros, faz o que os outros querem, não questiona os pedidos dos outros, então ela se coloca em situações que às vezes ela nem queria estar, e quando coloca algum limite, diz um não, vem um sentimento de culpa muito forte. Já gravei inclusive um vídeo sobre isso aqui, vou deixar aqui o link aqui embaixo. Então as relações, elas não ficam equilibradas. Existe sempre uma pessoa que recebe mais e a outra que dá muito e recebe pouco. Existe uma submissão de quem tem o esquema de subjugação frente a essa outra pessoa. E claro que, de uma certa forma, as pessoas que têm esse esquema de subjugação, elas se denominam como pessoas de fácil convivência, justamente porque não criam, não causam, né, um conflito com as outras pessoas. Então, elas são vistas dessa forma, o que acaba sendo um pouco reforçador de elas seguirem sendo pessoas fáceis de convivência. Mas isso, talvez, não necessariamente é uma verdade. Porque o custo para elas serem pessoas de fácil convivência é as próprias necessidades que não são atendidas. Então ela se fecha, ela não se permite às vezes viver, expressar. Muitas vezes lá no fundinho, elas podem se sentir controladas pelas outras pessoas. Às vezes podem sentir muita raiva dos outros, embora essa raiva dificilmente é expressa, a raiva ela tá lá no fundo, porque de uma certa forma elas têm uma sensação de prisão
de estarem presas na própria vida. E, obviamente, expressar essa raiva, expressar esse descontentamento seria algo difícil, porque isso poderia causar um conflito, as pessoas poderiam não gostar, ela pode sentir um medo de ser punida também pelos outros, e ela vai suprimindo, escondendo toda essa raiva, mas é claro que em um determinado momento ela vem essa raiva. E aí ela vem de uma forma desproporcional, o que pode daí sim causar realmente um prejuízo na relação, mas porque ficou difícil segurar isso. E aí veio com tudo. E outra forma dessa raiva aparecer é em comportamentos que nós chamamos de passivo-agressivos, que é uma agressividade, mas é uma agressividade velada, que pode vir, por exemplo, quando a pessoa ela diz que vai chegar no horário e não chega porque ela tá morrendo de raiva, ela pensa, mas vai ver se eu vou chegar no horário, diz que vai fazer uma coisa e não faz, faz um combinado e não cumpre, ou fala mal das outras pessoas pelas costas. Mas claro que existem várias formas de nós expressarmos, de nós sentirmos esse esquema de subjugação. Como todo esquema, a gente pode ter 3 formas de comportamentos, 3 grupos, digamos assim, que é a luta, a fuga e a paralisação. No caso da luta, a pessoa ela sempre vai em direção oposta ao esquema, justamente para nem chegar perto dele, não ter aquela sensação. No caso, desse caso do esquema de subjugação, seria aquela sensação de controle, de estar sendo controlado pelos outros. Então, ela vai passar longe disso. Então, o que ela vai ter que fazer para isso não acontecer? Ela vai ser, sim, bem agressiva com as outras pessoas. Ela vai ter um ar de autoridade. Então, é ela que vai ser a pessoa que vai mandar. Ela vai ser dominadora, autoritária. Vai exigir que as outras pessoas atendam às necessidades dela, mas desconsiderando as dos outros também. Então, pode ser que ela se envolva em vários conflitos. Então, a gente está falando de um lado oposto, o de hipercompensação, que é a luta. E também pode ser que essa pessoa use a fuga, que é a evitação. E aí ela vai evitar entrar em situações que ela pode ser minimamente controlada ou que não considerem a opinião dela. Então, é aquela pessoa que vai evitar se relacionar também, vai evitar trabalhos, lugares, enfim, qualquer situação que possa trazer esse sentimento à tona. Pode ser que ela procrastine as coisas, não tome decisões, justamente porque não quer ter que lidar com esses conflitos com o outro. Pode ser que ela evite ter que lidar com a opinião das outras pessoas e por aí vai. E também a gente tem a paralisação, que nós chamamos de resignação na terapia do esquema, que é a pessoa que ela se rende ao esquema. Então ela vai fazer as coisas exatamente da forma que o esquema ele pede, digamos assim. Então ela vai realmente se colocar em situações em que ela é subjugada, em que ela não é escutada, que não há espaço para as expressões dela. Porque é isso que ela está acostumada. Ela vai dizer sim para todas as pessoas, para tudo, mesmo que ela se sinta sobrecarregada, ela não vai conseguir dizer não. Não vai questionar as outras pessoas, vai ser aquela pessoa super flexível que se adapta a tudo. E claro, isso tem o custo de abrir mão daquilo que é relevante para ela. E obviamente o impacto de um esquema, ele sempre é muito alto. E no caso da subjugação, o impacto é de ser uma pessoa invisível, que ninguém conhece direito quem ela realmente é, o que ela realmente gosta. Ela se perde, ela pode não ter aquele senso de identidade do que é importante para ela, então ela se perde nos próprios valores. Os relacionamentos são desequilibrados, ela é uma pessoa que fica muito ressentida em algumas situações, guarda muita raiva, muita mágoa. E é importante ter uma atenção extra nos relacionamentos. E aqui eu vou te trazer alguns red flags de relacionamentos que podem estar contribuindo, digamos assim, com o teu esquema de subjugação. Então, se tu te relaciona com pessoas que são autoritárias, que não consideram a tua opinião, que as coisas sempre têm que ser do jeito delas, quando tu discordas, essa pessoa ela fica irritada, te acusa de egoísta, e tu sente, diante de tudo isso, uma necessidade muito forte de manter o teu parceiro feliz, fica sempre preocupado com o bem-estar dele, e para ele, qualquer coisa que saia ali do que ele gostaria, ele já fica irritado.
porque esse parceiro tem um temperamento mais instável. Então, são relacionamentos que demandam muito e te dão pouco espaço para tua expressão. Então, se tu está te relacionando com pessoas nesse formato, né, com essa personalidade, com esse jeito, cuidado. Mas, como todo esquema, nós podemos transpor isso, nós podemos fazer coisas que vão em direção a algo mais saudável para a nossa vida. No caso do esquema de subjugação, eu vou te trazer aqui algumas ideias do que tu pode fazer então. Se tu te identificou com tudo isso que eu falei, o primeiro ponto que eu te indico fazer é te perguntar quando que foi a última vez que tu disse não e como que foi para ti isso, como que tu te sentiu dizendo não para alguém. E faz uma reflexão. Quais necessidades normalmente é difícil para ti expressar? E entendendo ali o teu mapa do conhecimento, né, do autoconhecimento, a partir disso, agora tu vai traçar alguns planos de que situações que tu precisa estar mais atento ainda e conseguir fazer algo diferente. Então, nessas situações que para ti é difícil, comece dizendo não. Pode ser em situações menos difíceis para ti e vai aumentando esse nível de dificuldade. É importante identificar quando que tu evita te expressar, quando que tu te fecha, com medo também de evitar conflitos. Inclusive, já gravei vídeo sobre conflitos também, vou deixar o link aqui embaixo. Mas, te expondo essas situações de dizer não, de reclamando, né, fazendo sugestões, algumas críticas, eu vou te dar algumas pequenas sugestões aqui, mas é claro que tu monta a tua própria lista vendo aquilo que faz sentido para ti, vendo quais são as tuas dificuldades. Por exemplo, pessoas que têm o esquema de subjugação podem ter dificuldades de falar o que não gostaram no prato, se veio um pedido errado, elas não conseguem solicitar a troca desse prato. É difícil pedir ajuda para vendedores ou dizer para um vendedor: não, obrigada, não preciso de ajuda. É difícil falar para o parceiro quão ele se sente criticado e quão isso é ruim, como isso está afetando a vida dele. Então, é importante colocar isso, principalmente nas relações íntimas também, e é para ser um lugar de segurança para nós. Então, isso precisa ser expressado. Pode também pedir para as pessoas fazerem coisas para ti, enfim, são só algumas pequenas sugestões. E o segundo passo, ficar atento a esses comportamentos mais passivo-agressivos que eu dei o exemplo ao longo do vídeo. Então, tente desenvolver o que nós chamamos de assertividade, que é ter uma comunicação mais assertiva, conseguir falar o que tu pensas, o que tu sente, de uma forma saudável para as outras pessoas. Nem não deixando de falar, mas nem sendo agressivo também. Buscar um meio termo para isso. O terceiro ponto é adquirir autoconhecimento, porque como eu comentei, pessoas com esse esquema têm também dificuldades de saberem exatamente o que elas gostam ou não. Então vai te percebendo que filmes que tu gosta, o que que tu não gosta, o que que é tolerável para ti, o que que tu pensa sobre as coisas. Depois que assistir um filme, faz uma reflexão, o que que mais me marcou nesse filme, o que que eu não gostei. Comece a criar opiniões e perceba, te observa. Observa os teus padrões de como que tu gosta de viver a vida, quais as necessidades que tu tens, e isso envolve focar mais em ti e menos no que as outras pessoas pensam ou acham. O quarto ponto é ficar em alerta com relacionamentos, relações que vão alimentando esse esquema de subjugação na tua vida. Cuidado com relações que são unilaterais, que não têm esse equilíbrio. Comece a colocar limites nas situações e se não for possível, e se realmente há situações que tu tenta colocar um limite, isso se confirma de que realmente a pessoa ela não se importa ou não está apta ou aberta para receber as tuas opiniões e considerações, aí a gente precisa questionar se esse é um relacionamento que te leva a um relacionamento saudável. O quinto ponto é aprender a tolerar sentimentos desagradáveis que podem surgir nas outras pessoas quando tu expressar alguma coisa que seja importante para ti. Porque as pessoas podem realmente não gostar. As pessoas podem realmente te criticar, se afastar, enfim, coisas ruins podem acontecer. Elas podem sentir desconforto. E aí tu precisa tolerar o desconforto do desconforto que tu causou nas outras pessoas. Mas tá tudo bem, porque as pessoas conseguem tolerar isso. Se são pessoas maduras, com maturidade emocional, elas vão conseguir tolerar isso. E o fato de elas ficarem desconfortáveis, não gostarem, isso não fala de ti, porque tu tem direito, sim, de se expressar. E por fim,
a última dica aqui é: faça cartões de enfrentamento, que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental, que são cartões, lembretes que tu pode colocar no teu celular ou escrever num papel mesmo e carregar contigo, escrevendo por que é importante manter o teu posicionamento das coisas, por que é importante ter a tua autenticidade, por que isso é algo que faz sentido para ti, por que tu quer isso na tua vida. Então, eu fiz aqui um cartão lembrete de inspiração para te ajudar a criar o teu, mas é importante que tu estruture isso de uma forma que faça sentido para ti. Então, aqui, um exemplo só. Eu mereço ser tratado com respeito. Eu não tenho que permitir que as pessoas me tratem mal. Eu mereço mais do que isso. Eu posso, sim, enfrentar essa situação. Eu posso, calmamente, expressar que ela me trate com respeito ou a discussão está acabada. Se ele não pode evoluir o suficiente para me dar direitos iguais nesse relacionamento, então eu posso sair dessa relação e encontrar uma que satisfaça mais as minhas necessidades. Obviamente as coisas não são tão simples assim. A gente sabe que quando a gente tem um esquema, uma dor emocional, às vezes é difícil tomar essas mudanças, mas eu te digo assim, ter essa consciência no primeiro momento e fazer pequenos passos, pequenas coisas que vão em direção a uma mudança na tua vida, isso já vale muito. E, claro, se tiver difícil transpor isso sozinho, e é difícil mesmo, busca uma psicoterapia, e no caso do esquema de subjugação, eu indico a abordagem de terapia do esquema para te ajudar a ter uma mente mais saudável também na tua vida, tá bem? Por hoje é isso. Se esse vídeo fez sentido para ti, dá um like para eu saber que tu gostou, ou também compartilha com quem pode se beneficiar desse conteúdo, ok? Por hoje é isso e até um próximo vídeo.